Sabe por que que você vai ser restaurado? Porque Deus tem compaixão do seu santo nome. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, verso 21. Eu sou Mônica Sampaio de Melo, sou pastora e dirigente da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas. Hoje é dia 29 de outubro de 2020 e esta é a série devocional Você está prestes a sair do deserto, que é o título do meu livro que você pode adquirir no site da editora www.editoramultifoco.com.br. Eu sou karateca também, integrante do Ministério Cristão de Artes Marciais Krugans Viking. E se você quiser fazer uma aula experimental de karatê, venha. Rua Gustavo Corsão, número 784. Mais informações pelo WhatsApp DDD 21 98322 3701. Tanto a academia quanto a base missionária ficam no bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Essa série é para comentar com você sobre momentos da nossa vida que nós passamos pelo deserto, mas há uma promessa de restauração. Aliás, uma só não, toda a Bíblia é uma grande promessa de restauração. Sabe, Deus te criou, Deus te colocou na terra, você não nasceu por acaso, você não nasceu por acidente. O meio pode até ter sido acidental sem os seus pais biológicos saberem, mas Deus planejou a sua vida. E ele tem um projeto. Olha só a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estudou na escola de um fariseu chamado Gamaliel, um mestre, né, da lei, e o Paulo era muito zeloso. Paulo é o nome romano dele, Saulo é o nome hebreu, né? Paulo, no caso Saulo, quando ele só era conhecido como Saulo, ele era muito zeloso pela lei, né? Ele amava Deus daquele jeito que eles tinham sido ensinados. Então, a perseguição que ele fazia sobre os cristãos naquela época era a demonstração do zelo dele, do cuidado dele com as coisas de Deus. Mas ele ainda não era cristão, né? Ele foi um dos que, direto ou indiretamente, né, consentiram na morte de Jesus Cristo, né? E aí, quando aprove a Deus manifestar, revelar Jesus Cristo a ele mudou de vida. E aí ele entrou no curso do propósito de Deus para a vida dele. Ou seja, ele tinha uma vida de perseguição e consentimento na morte de cristãos, mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Quanto mais se é perdoado, mais se ama Deus. Então, existe um estigma sobre a igreja evangélica, que é a igreja, é a chamada igreja dos ex-viciado, ex-homicida, ex-prostituta, ex-travesti, não é? Agora, existem as pessoas que desde o berço, digamos assim, desde quando se entenderam por gente, já seguem Jesus. Mas tem outros que só num determinado período da vida, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele relata isso em Gálatas 1, mas quando aprouve a Deus, que ele está falando, vocês conheciam a minha vida antes, mas quando aprove a Deus revelar Jesus Cristo na minha vida, não foi revelação de carne nem sangue, não, sabe? Não foi humana, não. Foi o Espírito Santo direto. Jesus falou com ele. E aí a vida dele mudou. Se você ainda não mudou de vida, é porque você ainda não teve uma revelação. Não adianta ficar na igreja 24 horas, sabe? E não ter um encontro com Jesus Cristo. Aí, sabe o que se torna? Aquele sal insosso, insípido, que não serve para nada, a não ser jogado fora e ser pisado. Certo? Por isso que você conhece, com certeza,
muitas pessoas que se dizem evangélicas, né, e que têm um testemunho de vida péssimo. É porque, em primeiro lugar, essas pessoas só estão tentando usufruir das bênçãos de Deus. Em segundo lugar, são pessoas também que se vangloriam e, e aproveitam para si a glória dos dons espirituais que receberam. Porque quando a gente começa uma vida cristã, nós recebemos dons, né, espirituais, de acordo com a vontade de Deus, e o Espírito Santo é que reparte os dons como ele bem entende, né? Lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo explica isso. E os dons não dependem do desenvolvimento do caráter cristão, depende do plano de Deus para aquele momento, usando aquela pessoa naquele contexto onde ela está, não é? Então, agora tem uma outra questão quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, né, e passamos a congregar na família de Deus, em comunhão na igreja do Senhor, né, que é o fruto do Espírito Santo. Fruto significa resultado, né? Você planta uma sementinha, vai nascendo o caule, né, depois os galinhos, né, e ela dá como resultado o fruto da semente dela, né? Pelos frutos conhecerão as árvores, né? Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Então, quando uma pessoa que se diz evangélica não está dando frutos, é porque ela ainda não permitiu que a semente do amor de Deus, a transformação por meio da renovação do entendimento em relação à vontade de Deus para a nossa vida, ainda não foi manifestada a ela. Ou foi manifestada e ela está sendo negligente, está sendo egoísta, está sendo carnal, né? Não significa que a palavra não tem efeito, significa que essa pessoa não coopera com a palavra, ou significa que ela ainda não está no desenvolvimento dela. Aliás, eu falei sobre isso, um pouco sobre os estágios de desenvolvimento espiritual, no episódio de ontem de uma outra série que eu gravo, que é a série de comentários devocionais sobre o livro de Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos, publicado pela editora Vida. Bom, mas o que eu quero dizer? A restauração, ela é prometida e ela é um objetivo de Deus, porque por meio de um homem, Adão, toda a criação caiu. Por meio do segundo homem, Jesus Cristo, toda a criação está sendo restaurada, tá? Na nova criação, a nova criação é Cristo como cabeça e a igreja como corpo. A igreja não é templo, a igreja não é placa denominacional, a igreja é uma só, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva dele, né? Espalhada em todas as partes do mundo. Os ministérios são tribos. Por exemplo, o ministério de Cristo em nós, que é a Divinas Promessas, é uma tribo, mas que faz parte dessa grande família de Deus. Bom, se a restauração é prometida, né, é certa, você crê em Jesus Cristo, entregou sua vida a Ele, deixa Ele restaurar a sua vida. O que é restaurar? Restaurar é tirar do cativeiro, tirar do deserto, né? O deserto às vezes é um cativeiro que você está, financeiro, emocional, espiritual, de forma que você está tolhido, né, limitado em suas ações. A restauração também é cura. Cura da alma, cura espiritual, cura de enfermidade. A restauração é a reestruturação, a harmonização da sua vida familiar. Tudo isso vai sendo feito no tempo certo, né? O dom você recebe, os dons você recebe imediatamente e é de graça. O fruto não, o fruto é desenvolvido. Deus te dá a sabedoria, Deus te dá a força, mas você é participante ativo dessa restauração.
tá bom? Eu vou deixar você com essa palavra. Se você quiser ouvir outras mensagens de comentários devocionais sobre o meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, vá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo com L só, clica em playlists. Ali estão todas as séries que eu gravo. Aproveite e se inscreva no meu canal, ativa o sininho também da notificação. E se quiser fazer parte do grupo do Zap da Divinas Promessas, mande uma mensagem para mim, ou se você já estiver assistindo em vídeo, aponte o seu leitor de QR Code para esse QR Code que aparece aí, tá bom? E visite o site, por favor, do nosso parceiro vidaepaz.com, vidaepaz.com, vidaepaz.com. E ouça a web rádio VIX FM. VIX FM. Fique na paz. Compartilhe essa mensagem.